Olá, pessoal, como vocês estão? Gente, hoje a nossa convidada é uma convidada espetacular. Vocês não têm noção da história que vai rolar por aqui. Uma história incrível de superação, uma história de pessoas que quis transformar a vida e conseguiu, não só a dela, mas de toda a família e de toda uma comunidade. Ela que é mãe, esposa, empreendedora, engenheira civil, descobri aqui agora, e a nossa futura vereadora também, né? Que agora está nesse novo desafio, Juliana Guimarães, a Ju do Ateliê das Unhas, que é um prazer te receber aqui, Ju. Que honra você estar aqui com a gente nessa tarde. Fico muito feliz, viu, Carol, pelo convite. Assim, estou muito honrada de estar aqui hoje. E, assim, para mim é um imenso prazer estar participando desse podcast aqui, o podcast da Facite, que é um podcast, né, praticamente já é conceito aqui na nossa cidade e, assim, né, traz em foco o empreendedorismo, o aprendizado. Então, assim, eu fico muito feliz em estar aqui participando com vocês. Que bom. Gente, olha aí, já viram a carinha dela, né? Então você não deixe de curtir, de compartilhar, chame os seus amigos, seus familiares, porque essa história que vai rolar aqui, com certeza vai abençoar a sua vida e algum insight você vai tirar para melhorar e aplicar aí na sua vida. Então vem com a gente. Ju, e pra gente começar, né? Como é que foi essa história? Eu não sabia que você era engenheira, já foi caixa de supermercado. Conta aí pra gente como é que começou isso tudo e como que foi o ateliê. Conta tudo aí pra gente. A minha história começou mais ou menos como a de muitas brasileiras, né? Meus pais, eles se separaram quando eu ainda era criança, ainda na minha infância, e eu vivi uma adolescência um pouquinho conturbada, né? Morei com meu pai, né, separado da minha mãe, morei com a minha mãe, trabalhei, já fui até funcionária doméstica, então assim, acho que você ainda não sabia disso, Não mas eu sabia. trabalhei dos meus 16 aos meus 18, trabalhei numa casa de família, né, para cursar o meu ensino médio, e foi onde eu conheci meu esposo, né, que é a pessoa que mais acreditou em mim, que assim me ajuda demais, então assim, tudo eu devo muito a ele também. E aí, aos meus 18 anos, eu me formei no ensino médio e comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar no caixa do supermercado, que aí foi quando eu passei no curso de engenharia civil. E aí foi onde, assim, a minha visão praticamente mudou, né? Até os meus 18 anos eu me considerava, assim, uma adolescente mesmo. Então, assim, quando eu comecei a cursar a faculdade, foi praticamente, assim, comecei a viver aquela vida de jovem, sabe? Virei uma jovem, comecei a amadurecer e viver uma vida adulta, né? Com responsabilidades mesmo de verdade. E aí eu comecei a fazer faculdade de engenharia civil. E aí, para poder pagar a faculdade, foi na época, eu trabalhava, só que aí eu não consegui conciliar a faculdade com o meu emprego de caixa. E aí eu saí do emprego e fui apenas fazer faculdade. E para pagar a faculdade, eu comecei a empreender. Que foi meus primeiros trabalhos como empreendedora foi adesivo de unhas. Na época sempre gostei muito de artesanato, então para mim isso assim era uma coisa que me acalmava, gostava muito de pintar, então eu comecei a fazer adesivos de unha e entregar nos salões de beleza. Depois, quando eu de fato já estava na faculdade, eu comecei também a empreender no ramo dos chocolates. Fazia bombons, aquelas trufas maravilhosas, fazia até ovo de Páscoa, aquela coisa. Eu achei até que talvez hoje eu seria uma doceira aqui em Araguaína. Só que aí as coisas mudaram, né? E eu resolvi empreender como manicure a domicílio. Isso tudo sempre no foco para conseguir pagar minha faculdade. Porque, assim, eu gostava muito, meu sonho era ser professora. Então, assim, eu provavelmente teria seguido por esse ramo de ser professora. Então, eu comecei a empreender como manicure a domicílio. Manicure simples mesmo. Comecei a fazer pé e mão. E aí, logo assim, com um mês depois, eu cheguei, estudava muito no YouTube, né? Geralmente foi bem naquela época, assim, há 8 anos atrás, que foi quando eu comecei, tava aquela febre, assim, onde você descobriu Boca Rosa, né? Sim. Aquelas youtubers mais... A Salazar de maquiagem, esqueci o nome dela, só lembrei do sobrenome agora. A Salazar, não sei se é a Adriana Salazar. Eu sei que ela fazia make, então assim, eu descobri uma youtuber, né, até assim de unhas, eu adoro o canal dela ainda é muito grande ainda no YouTube. E aí eu cheguei, comecei a assistir os vídeos dela, onde ela ensinava. Aí eu fiz umas contas rápidas, né? Na faculdade a gente aprende a calcular algumas coisas, então assim,
Na época, se eu fazia pé e mão por R$ 25, olha o tempo, R$ 25 eu ia na casa da pessoa fazer pé e mão. E aí, quando eu ia fazer alongamento, que foi essa técnica que eu comecei a trazer aqui para Araguaína, eu sou a pioneira no mundo das unhas aqui dentro de Araguaína. Então, assim, quando eu comecei, eu fiz uma conta básica. Na época, o alongamento custava aí R$ 100 o alongamento. Eu demorava 2 horas para fazer um pé e mão, ganhava R$ 25. Para fazer alongamento, também era o mesmo tempo, às vezes até mais, um pouquinho, né? Porque quando você está aprendendo, eu ganhava R$ 100. Então, eu fiz as contas e eu cheguei e falei pro meu marido, meu amor, encontrei a profissão do momento. Nós temos que trazer isso aqui para Araguaína, porque é muito rentável, a gente ganha bem. E aí a gente comprou meu primeiro kitzinho, ele que me ajudou e comprou para mim o kit lá para mim começar a fazer unha. E aí também quem me ajudou, quem foi a minha primeira modelo foi a minha amiga, a Ana Larissa, que ela foi na casa dela que eu morei, que eu trabalhei, né? Inclusive, ela é minha cliente até hoje. Eu saí da casa dela, que eu era assim. Eu trabalhava lá na casa dela e também estudava, né? Então, assim, foi uma amizade que ficou até hoje. Então, hoje ela é minha cliente. Vamos dar uma pausa rapidinho, só para quem estiver assistindo, porque essa história, gente, eu sei que você que está aí assistindo, a gente tem alunos que nos assistem, né? Os alunos aqui da faculdade, de outras instituições. A gente tem pessoas que muitas vezes, principalmente porque você fazia faculdade à noite, eu fazia pela manhã. Pela manhã, faculdade que você faz, né? Ou à noite, ou de manhã, o meio período. E aí, às vezes, você tem que trabalhar. Muita gente, às vezes, fala assim, não vou conseguir. Ai, tá muito difícil. Ai, eu vou desistir. Ai, Deus não me ama. Ai, isso não é pra mim. E aí, quando a gente vê essa história, gente, olha só. Primeira coisa, ela trabalhou como doméstica, né? Sim. Praticamente. Por que ela trabalhou? Porque ela tinha que ter um lugar pra morar, pra poder estudar. Isso não é nenhuma vergonha. Sim. Tava trabalhando pra estudar. Depois foi trabalhar de caixa de supermercado, que daí foi muito difícil, porque horário de supermercado, conciliar com faculdade de engenharia civil, que é um curso pesado, mas não desistiu. Aí, para pagar a faculdade, fez bombom, fez adesivos de unha e virou manicure. E, né, nesse momento de ser manicure, isso é o que eu acho legal de ser manicure, é porque, assim, toda semana a gente tem que ir fazer unha, né? Sim. Então, por exemplo, se você tiver a sua carteira de clientes, daqui um pouco você já não precisa correr tanto atrás do cliente. Sim. E da história que você contou, é a questão, você já inovou, você já enxergou todo esse parâmetro e já, assim, com foco, eu não vou desistir. O que eu posso fazer para não desistir da faculdade? Porque você poderia ter desistido, poderia ter falado, não, vou virar caixa aqui do supermercado e esse salário tá bom. Isso. Então, esse seu pensamento protagonista é muito legal. E para quem tá assistindo a gente, que às vezes tem esse sentimento, olha aí, deu certo. Deu super certo. E hoje, gente, ela tem a empresa fantástico. São muitas meninas que trabalham lá, que nos ajudam, que faz unha, que ganha em cima do seu negócio, que é um intraempreendedor. Então, assim, só quis dar essa pausa porque eu tenho certeza que tem muita gente aqui que vai se conectar com essa história para não desistir, continuar, persistir, porque assim... E aí vamos continuar agora a história. Vale muito a pena o empreendedorismo, porque você consegue sempre, você manuseia a sua agenda conforme você pode gerenciar o seu tempo, né? Quando você empreende, essa liberdade de tempo você tem. Então, nessa época que eu comecei a empreender com os alongamentos, eu fiz a primeira técnica nessa minha amiga, e assim, foi a única que eu fiz de graça. As outras todas eu cobrei, minha filha. Já saí de lá. A gente gastou 4 horas para fazer esse alongamento, o primeiro. Mas aí depois você vai aprimorando as técnicas e aí rapidinho. Hoje eu gasto um tempo de 1 hora apenas para fazer um alongamento, entregar com cutícula e pintura pronta. Então eu desenvolvi minha técnica ao longo desses anos. Então assim, e outro fator muito importante para mim foi o apoio da minha família. Que embora estar cursando um curso de engenharia, empreender para mim foi muito bom, porque eu aprendi a pegar no dinheiro até mesmo antes de formar. Então, assim, eu me descobri como manicure e foi assim, além de ter aquela transformação, né, de um bom ganho, a conexão que você faz com as pessoas, a conexão que você faz com o cliente frente a frente é muito grande. Eu jamais imaginei que eu poderia conhecer a dona da Nosso Lar, a dona da Facite, entendeu? A dona das lojas de Araguaína. Então, assim, coisas que se antes, eu como uma caixa de supermercado, talvez não conseguiria ter esse contato que eu tenho hoje. Então, o network que a gente troca, as ideias. Então, assim, empreender hoje, para mim,
é a garantia do sucesso. Qualquer pessoa pode empreender. Não tem nada mais justo do que a sua recompensa do seu trabalho. Então, assim, se você trabalhar, você vai muito longe. E, assim, pra mim, foi muito importante. Como eu tava falando, o apoio da família. Ele é muito importante. Nessa época, em todas as fases da minha vida, tanto a minha sogra, meu sogro, minha mãe, meus pais sempre me apoiaram. E, assim, é muito importante. Às vezes, você quer fazer uma coisa e as pessoas não te apoiam, isso se torna mais difícil, né? Verdade. Mas a gente não pode desistir, mesmo se você não tiver o apoio da sua família. Eu acredito que você tem, sim, que sempre, né, apostar em si mesmo e acreditar em você mesma. Porque, mas quando o apoio da família vem, minha filha, aí o sucesso é mais garantido ainda, Verdade. Né? E sabe uma coisa, ela falando aqui do apoio da família, que eu mais gosto, inclusive a gente se conheceu porque ela faz a minha unha, viu, gente? Fantástica, maravilhosa. Quando ela não pode, porque na verdade a gente entende, não é só ela que trabalha lá no ateliê, ela tem uma equipe. Hoje você tá com quantas meninas lá? Hoje somos 7. 7. Então, e o que eu mais gosto é porque às vezes eu ligo em cima da hora, me arruma um horário. E ela sempre arruma porque tem uma equipe grande. E o legal do empreendedorismo é essa questão exatamente. Porque você tem o seu horário, igual a gente tá aqui gravando, mas continua rodando lá. Continua trabalhando, estão lá. Mas assim, o que eu ia comentar é que é uma empresa familiar. Eu vou lá, já tenho, não sei, acho que uns 5 anos, mais ou menos, 4 ou 5 anos, já acompanhei algumas mudanças de lugar. Eu vi os 2 nenéns nascerem, né? Os 2 bebês. Então, assim, o esposo tá lá, a sua mãe nunca vi, mas a sua sogra, o seu sogro, né? De vez em quando a sogra chega com uns biscoitinhos quando eu tô lá. Minha sogra é amada demais. É que é delícia. Então, assim, a gente vê que é um negócio da família, né? E que você valoriza isso. Então, às vezes tá ali, o neném tá ali, ela levanta, eu lembro uma vez, saiu pra amamentar, voltou, continuou fazendo a unha. E isso é um negócio no mundo feminino. Isso é um empreender no mundo feminino. E aí eu queria que você contasse pra gente isso. Como que foi, se você sentiu alguma dificuldade. Porque assim, querendo ou não, nós mulheres ainda não temos muitas representações. Sim. Né? E existem muitas barreiras. Então, talvez, por exemplo, como caixa de supermercado, você seria no máximo caixa de supermercado. Não sei se algum dia você conseguiria chegar, por exemplo, a um cargo de gerente do supermercado. Teria que estudar para isso, fazer uma faculdade de administração, talvez. Então, exato. Assim... Mas e como que você viu, assim, eu vejo um negócio de família, então eu vejo que é uma coisa que para você é importante. Teve os pais separados, eu também, meus pais são separados, então é uma coisa que eu valorizo muito também, então tem essa conexão. Mas e como que você concilia isso tudo ali? Ser mãe, esposa, aí é o dia todo com o marido ali, porque vocês, querendo ou não, o negócio é da família. Como que você faz toda essa conciliação e ainda consegue atender os clientes sempre simpática, tá sempre sorrindo? Me conta aí um pouquinho, porque o pessoal também tem essa necessidade de saber, sabe? Isso. Eu acho que tá principalmente na valorização das pessoas da família, né? Você dá praticamente, você ser uma boa gerenciadora, né? E você conseguir... A gente que é mulher, a gente tem aquela questão de puxar muita carga pra gente, de não saber delegar, né? Então, assim, nessa função pra mim, foi muito importante isso, sabe? Me apoiar. Eles são meus pilares, a minha família. Então, eu consegui passar pra eles que eu precisava de ajuda, né? Pra gerenciar algumas áreas. E, assim, a gente não consegue ser... Se você pega tudo para você, você não consegue ser excelente em todas as áreas. Então, você tem que saber dividir. E foi onde eu consegui fazer essa conciliação por causa do apoio que eu recebi da minha família. Então, sempre tive um bom relacionamento com os meus sogros, que é muito importante. Então, eles sempre me ajudaram com as crianças. Meu marido também sempre me ajudou. E eu sempre fui uma pessoa muito aberta. Né? Não, quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e falo. Eu não fico calada e só esperando que alguém adivinhe meus pensamentos, né? Porque às vezes a gente tem essa dificuldade, aí você em casa, às vezes você tá cansada, né? E aí, às vezes, pro marido tá normal. Você acha que aquilo ali, ele tinha que ver que você tá cansada. E não é assim. Às vezes você tem que chegar pra ele e falar assim, amor, hoje eu tô cansada, hoje eu preciso muito tomar um banho e me deitar. Você pode cuidar das crianças pra mim? Então é isso, tem que ter aquela conversa, né? Com as pessoas, tem que não falar. achar que eles vão adivinhar, né? Não, o marido não adivinha, você tem que falar.
Então é isso, o pilar da família. Foi a rede de apoio que eu formei que me fez chegar até aqui, que eu consigo ser a Ju do ateliê, a Ju mãe, a Ju esposa, a Ju empreendedora. Então foi isso. Isso é muito importante. E Ju, eu entendo hoje que você não tá, porque não sei se você tem acompanhado, mas hoje tem muita gente falando assim, mas você não precisa estudar para você empreender. Eu estudei, meu diploma tá lá, mas não serviu para nada para mim. Como que você vê isso? Você que é uma pessoa que estudou, tem uma formação, hoje não exerce a sua formação, Sim. é uma empreendedora de outro ramo, mas você acha que foi importante para você ter estudado, ter feito uma faculdade, ter o seu diploma, apesar de você não usar na área específica? Conta um pouquinho pra gente, porque hoje tem muito disso. E aí, assim, eu tenho a minha opinião, mas eu não vou nem falar, vou deixar a sua primeiro para não te influenciar. Tá bom. Para mim, a faculdade, ela foi um divisor de águas, né? Como eu falei no início, quando você sai do ensino médio, você é um adolescente. Quando você entra na faculdade, é um novo mundo. E para mim, ela, apesar de eu não exercer, ela fez total diferença na faculdade, porque você vai ter novos relacionamentos, você tem novas responsabilidades, você é obrigada a estudar, você tem que se dedicar, né? Você tem que construir algo, e é uma questão também, quando você abre a sua mente, existe uma porta que você passa. Quando você não tem faculdade ainda e você faz, é como se você conseguisse assim, um mérito. Tipo assim, cara, hoje eu falo assim para as pessoas, eu sou engenheira, eu falo às vezes assim, manicure ainda não tem muito reconhecimento, né? Mas eu falo às vezes para as pessoas, nossa, eu sou manicure, a pessoa não fala nada, mas quando eu falo que eu sou engenheira civil, as pessoas já... Nossa, você é engenheira? E as pessoas, muitas não sabem, né, que eu sou engenheira, mas assim, foi praticamente para mim um divisor de águas, onde lá eu aprendi, eu tive engenharia civil, o bom é porque assim, é uma faculdade muito ampla, né, então ela ensina um pouco de administração financeira, né, administração de negócios, de direito, então assim, a gente tem várias matérias que para mim foram essenciais. Então, assim, acho que a gente chegou até a ver, teve uma matéria que era sobre vendas. Então, assim, me ajudou muito. E hoje, com essa demanda no mercado, a gente vê que as faculdades já estão começando a colocar o marketing também como uma matéria importantíssima, redes sociais. Então, assim, na minha época que eu fiz faculdade, rede social não estava tão em alta, mas a questão do marketing, de vendas, sempre esteve. Então, assim, foi uma das coisas que me ajudou muito nessa questão do empreendedorismo. Então, para mim, por mais que eu não exerça, com certeza faria faculdade novamente. Talvez eu mudaria o curso um pouquinho. Se eu pudesse voltar atrás, eu acho que eu teria feito administração ou direito. Porque assim, eu acho que ainda seria mais focado para o que eu tô hoje, que é o empreendedorismo. Porque quando eu entrei na faculdade, eu não sabia que eu iria virar uma manicure de sucesso, que eu ia ser a pioneira aqui em Araguaína, eu não sabia. Então, para mim, eu não me arrependo de fazer faculdade, mas mudaria o curso. Bom, uma coisa que ela falou que para mim é que faz todo sentido. Muita gente não sabe que curso vai fazer. E às vezes, por exemplo, tá lá em caixa de supermercado, às vezes trabalha em algum emprego que não vê perspectiva de crescimento, mas eu não sei que curso vou fazer. O curso de Direito, ele é excelente porque ele te dá esse leque, né, de opções. E aí, tá vendo? Ela falando aqui pra gente. E eu já te faço o convite. Aqui na Facite tem curso de Direito, viu? Eu não sabia, não. Tem. E é o único curso de toda a cidade, de todo o estado. Foi o primeiro nota máxima no MEC. E hoje é o único curso da cidade com nota máxima, reconhecido como o melhor curso aqui pelo MEC. Então, nosso curso... Não sabia. Olha aí, tá vendo? Eu acredito que eu achava que aqui era só medicina veterinária e medicina e odonto. Não, temos o curso de Direito. E os nossos alunos passam sempre na OAB antes de formar. Os primeiros lugares dos últimos 2 anos que tiveram de concurso, todos foram os nossos alunos. Todos. Então, assim, entendeu? Então, quem sabe, né? Quem sabe. Certo. Aí, mas uma coisa que você falou que me chamou a atenção foi que você saiu lá do seu emprego, né? De ganho fixo para... porque não conseguiu conciliar com a faculdade. E para pagar a faculdade, você começou a empreender. Então, de tudo que você falou em relação a isso, o que eu vejo, assim, que a faculdade foi tão importante que ela foi, na verdade, o que fez você romper com essa questão do salário fixo versus o empreendedorismo, né? E aí, por exemplo, quem está na dúvida hoje...
eu vi você falando que manicure, você contou aqui pra mim nos bastidores, começa a falar aqui pro pessoal, qual que é a diferença? Porque eu vejo que as pessoas têm muito medo de empreender, muito medo. Aqui na faculdade, às vezes a gente faz algumas propostas, por exemplo, vamos montar isso em parceria, você fica com tantos por cento, eu com tantos por cento. Ah, não, assim eu não quero, eu quero um fixo. E no variável, se fosse uma parceria, talvez a pessoa tinha chance de despontar, mas eu vejo que muita gente tem medo desse variável, né? Porque, por exemplo, vamos supor, vamos montar um curso aqui, Ju, de manicure, e a gente ser sócio meio a meio, eu entro com isso, entra com isso. Eu aceito já. Tá? Aí, ó, tá gravado. Mas, por exemplo, entendeu? Uma ideia nesse sentido, aí de repente... Aí eu falo assim, não, Ju, eu vou te contratar para ser professora e vou te pagar tanto. Não quero. Não quer. Então, assim, o que você percebe para quem tá aí? Porque eu sei que tem gente que tem vontade, mas não tem coragem. Você que já foi, né, CLT, já trabalhou carteira assinada, já trabalhou com um fixo, e hoje você é empreendedor, o que você poderia falar pro pessoal? E qual que é a diferença e a vantagem que você vê e a desvantagem também de ter feito essa escolha? Assim, eu vou falar um exemplo como que foi para mim escolher entre continuar sendo manicure e após formada, porque eu sou formada, após formada, por que eu não quis ir trabalhar de carteira assinada. Primeira desvantagem é a questão do salário. O salário fixo, você não tem como crescer. E já o salário variável, você só depende do teu esforço. Então, assim, como eu fui sempre uma pessoa muito esforçada, pra mim isso era garantido. Tipo assim, eu nunca tive dúvidas do meu potencial. Então, se eu sabia que, como na carteira assinada, eu ia ganhar ali R$3.000, R$2.000, eu já sabia do meu potencial que eu poderia produzir 3 vezes mais, 4 vezes mais. Então, a desvantagem é essa. Você ter aquela segurança ali, a pessoa que tem na mente de querer ter aquela segurança, eu acho que é um pouquinho de preguiça. Sendo bem sincera aqui, é porque a pessoa tem preguiça ou então também ela não acredita no potencial dela. Ela acha que ela não vai conseguir entregar aquele curso, eu tenho total capacidade. Tipo assim, eu tenho consciência da minha capacidade, entendeu? Então, eu acredito em mim. Eu sei que se a gente abrisse um curso de manicure aqui, a gente ia bombar, vamos montar, a gente ia bombar. Então, assim, esse é o meu conselho, para que você acredite em você mesma, empreenda. E aí você ganha mais, financeiramente falando, né? Assim, só para quem estiver assistindo, em relação ao tempo também, como que é? Porque esse eu acho as duas vantagens que nós temos no empreender. Tanto no ganhar e como no tempo. Quando você empreende, só depende do teu esforço. Então, geralmente, ali coisas que demorariam 1 ano, 2 anos para você começar a ganhar, e você se esforçando, depende do segmento. Você consegue dobrar, triplicar a sua renda de um mês para o outro, né? Então, esse tempo, ele é muito, muito importante. Quando você se dedica, você trabalha bem, as pessoas, elas te procuram, você seja vendendo um produto ou vendendo um curso, uma mentoria, o valor é diferenciado, entendeu? Verdade. Quando você empreende dessa forma. Você se dedica mais, você ganha mais. É isso. Ju, e fala aqui pra mim alguma coisa. Eu não sei se você tem, como que é na sua área, que cada um é de um jeito, mas como que você percebe o apoio público para os empreendedores? Você já teve algum problema, alguma coisa relacionada, assim, dentro dos desafios de empreender? O que você sente em relação ao apoio que o empreendedor tem do serviço público de um modo geral, dos políticos de um modo geral, de políticas públicas para o empreendedorismo? Eu acredito que falta um pouco de divulgação nessa questão do empreendedorismo, né, para chamar as pessoas para fazer isso, né? A gente sabe que o governo, no geral, ele quer que aquelas pessoas, principalmente de baixa renda, eles não querem que a pessoa cresça, que a pessoa abra o olho e cresça financeiramente. Tanto é que as políticas públicas hoje, elas colocam para você ganhar o seu auxílio. Quem é baixa renda ganha um auxílio e você não pode assinar carteira, senão você perde o seu benefício. Então, eu acredito que o governo, no geral, ele não apoia o empreendedorismo. Ele quer a pessoa alienada, ganhando aquela mixariazinha ali para poder continuar com a venda, com a vista fechada, para o Estado dar as coisas para elas. Então, eu acredito que tem muito essa dificuldade, né, de incentivar mais. Não tem a questão da divulgação de alguns programas que já existem alguns programas, né, mas eles não são divulgados para as pessoas de baixa renda.
Entendi. E eu também enfrentei alguns desafios quando eu fui abrir a minha empresa, como eu te falei lá atrás, voltando um pouquinho, quando eu comecei a empreender com o ateliê, aí eu me formei na faculdade e decidi não seguir na área de engenharia, eu decidi abrir a minha empresa como nail designer, e aí como eu já tinha uma boa cartela de clientes, eu decidi expandir, treinar, dar cursos, né, começar uma nova etapa, onde eu poderia dar oportunidades para outras pessoas dentro da minha empresa. E aí, na época, aqui na cidade, ela não tinha muitas lojas para vender. Então, assim, era uma época que eu também estava querendo vender produtos. E aí, foi até uma época que eu abri a minha empresa e eu queria vender produtos. E quando você vende produtos, você tem que abrir tem uma opção lá que você tem que fazer uma inscrição estadual. Ah, sim. E aconteceu uma coisa muito assim, que me revoltou nessa época. Eu fiquei muito triste, eu fiquei zangada. Quando você pede a inscrição estadual, você tem que fazer algumas mudanças ali para sua empresa. Sua empresa não... tipo, o tamanho da placa, o tamanho passa a ser... que a minha empresa era... eu esqueci a palavra, mas eu de sou... pequeno porte? Depois que você é MEI, você é... Simples? Simples Nacional. Isso, a minha empresa é Simples Nacional hoje. E aí eu fui abrir essa inscrição estadual. E aí, quando você pede ela, tem um prazo que o Estado tem que ir no seu estabelecimento, fazer as medidas para poder informar, fazer uma vistoria. E aí ele tem um prazo de 90 dias. Pois eles perderam o prazo, eles foram lá, só que eles perderam o prazo de retorno. E aí, mulher, passei 3 meses sem saber que estava desenquadrada do Simples Nacional. E ninguém te avisou? E ninguém me avisou. Eles que demoraram fiscalizar e preencheu a papelada. Então, tipo assim, o problema não foi comigo. Comigo estava tudo certo. Eu tinha feito as mudanças que eles pediram. Eles vieram à primeira visita, falou que tinha que mudar. Eu fiz as mudanças e eles não vieram conferir as mudanças. Então, perdeu o prazo. Eles perderam o prazo e você foi penalizada. E eu fui penalizada. E eu fiquei muito triste, porque o que eu pagava, eu tinha 3 funcionárias de carteira assinada, eu tinha as notas fiscais que eu tirava, a nota que eu tirei, né, das notas fiscais dos meses, e eu tava pagando imposto normal, que era um imposto, dava ali R$3.000, R$2.000 por mês de imposto. Quando eu fui cair, que eu vi que eu tava no lucro presumido, eu quase morri, quase tive um infarto. Porque daí o imposto é muito mais caro. O imposto é muito mais caro, que era para mim, o que eu tava pagando 3.000, eu tive que pagar 7.000, entendeu? Então, assim, para mim foi um baque muito grande, porque eu acredito que a gente tem que fazer políticas públicas que incentivem o empreendedorismo, entendeu? E que você, em vez de eu ser penalizado por uma coisa que não foi problema meu, o Estado tinha que ser penalizado. Quem perdeu o prazo foi ele, não fui eu, entendeu? Exatamente. Então, ele veio me multar, me desenquadrou. E detalhe, depois que desenquadra, você só pode voltar para o enquadramento novamente no ano seguinte. Então, eu passei o ano todo desenquadrada. Nossa... isso daí é uma coisa que eu sempre falo. Às vezes as pessoas não têm noção, como você falou, às vezes, né, o governo, de um modo geral, não querem que as pessoas estudem, não querem que as pessoas empreendam, porque de fato aí a gente vira massa de manobra. Quando você não sabe alguma coisa, você vai acabar seguindo o fluxo, né? E aí, uma coisa que eu percebo muito, existe muito forte essa política no Brasil, mas o que as pessoas não sabem? Que o empreendedor... Porque, às vezes, a gente é como se fosse uma pessoa do mal, né? Não sei se você já percebeu, mas é o empreendedor que gera renda. Quem gera emprego para as pessoas não é o Estado, não é o município. São os empreendedores que geram emprego. E quando a gente assina a carteira, a gente paga muitos impostos. O trabalhador é descontado dele, mas é mínimo comparado com o que o empregador paga de imposto. E é esse imposto e mais os impostos sobre o lucro que fazem com que a prefeitura, com que o Estado ou o governo federal tenha dinheiro para poder fazer as políticas no sentido de Bolsa Família, de escola gratuita, enfim, né? Então, muitas pessoas não sabem que quem gera renda para o país são os empreendedores. Então, isso tem que ficar muito claro, assim, porque às vezes fala assim, porque o governo é muito bom, nossa, muito bonzinho, fez isso. Não, mas de onde que veio aquele dinheiro? Aquele dinheiro veio de empresas que estavam trabalhando, que gerou imposto para poder ter aquele dinheiro para fazer aquela política. Então, porque às vezes a gente, assim, eu como empreendedora, às vezes eu sinto
como se a gente fosse uma pessoa do mal, que a gente tá fazendo alguma coisa, como se fosse um pecado quase, né? Sim. E aí não é dessa maneira. E por que eu fiz esse gancho aqui falando sobre isso, e você contando isso? Eu também teria várias histórias para contar, mas é sobre você hoje. Porque a gente também já teve muito problema, porque não veio vistoria, porque a vistoria que veio a primeira, aí depois a segunda, mudou um monte de coisa do que a primeira tinha falado, e tava certo na primeira e a segunda, sabe essas coisas? E é tudo dinheiro que vai indo. E aí você é multada, né? E você é multada, e se você não paga a multa, você é fechada, porque você fica sem alvará, aquela coisa toda, enfim. E aí, muitas vezes, quem mais sofre é o trabalhador, porque se eu não tiver dinheiro para pagar o imposto, que eu não posso deixar de pagar, eu tenho que mandar funcionário embora. Então, acaba que olha só. Acaba quebrando a cadeia alimentar. Né? Exatamente. E aí, com isso, com essa sua experiência, né, toda aí, eu vi que você resolveu entrar nessa empreitada da política, conhecendo aí os bastidores nossos de empreendedor, de mulher, né? Porque também não é fácil ser mulher nesse meio empreendedor. Sim. E no meio político. E mãe também, esposa, que é ali, ajuda, contribui na casa, pelo que eu percebo ali, vocês é uma empresa única, mais que você que está à frente. Como que foi isso, né? Que é isso? Entrou na política, mas esse desafio empreendedor aí. Sim. E aproveitar, eu quero que você conte pra gente o motivo e você aproveite e fale para quem estiver nos assistindo o que você tem em mente, né? Para fazer aí para nossa classe de empreendedoras mulheres, né? Sim. Primeiramente, eu gostaria de dizer para você que está aí nos assistindo, que não se limite. Lugar de mulher é onde ela quiser. Não se limite, não se ponha amarras, porque você pode sim fazer o que você quiser da sua vida. Você pode empreender, você pode ser mãe, você pode ser uma dona de casa, você que escolhe se você quer ser uma empreendedora. E aquilo que você decidir ser, dê o seu melhor para que você faça com excelência. Respondendo à pergunta da Carol, eu resolvi entrar nesse mundo político porque eu tenho uma grande vontade de servir, né? Eu tenho um grande chamado que é realmente para assim, avivar as pessoas, avivar as mulheres, principalmente aqui em Araguaína. Eu não sei se você tem esse conhecimento, mas aqui em Araguaína nós só temos uma única mulher que foi eleita vereadora nesses últimos mandatos. Ela está ao lado de 16 homens. Então, a gente tem sim que ter esse crescimento das mulheres na política. Esse ano, Carol, a gente faz 92 anos que a gente adquiriu o direito ao voto. E ele é muito importante, a gente tem que fazer esse direito valer a pena, porque muita gente sofreu para a gente ter esse direito hoje. E esse é um dos pilares, né, para a nossa sociedade das mulheres, para que a gente realmente faça o nosso voto valer a pena, e a gente tem que estar lá nas cadeiras políticas para se fazer representar. Porque, tipo assim, agora eu vou te fazer uma pergunta, Carol. Você se sentiria confortável se assuntos importantes como violência obstétrica, violência doméstica, saúde da mulher, fosse pautas fiscalizadas, legisladas apenas por homens? Nunca, jamais. Eu também não me sentiria. Homem não sabe nem o que é uma cólica menstrual que a gente tem todo mês e que é difícil, mas que a gente suporta. Imagina como que ele vai fazer uma política que seja em nosso benefício se ele nem vive aquilo. Sim. Inclusive, isso é uma parte muito importante que nós, mulheres, eu acredito que nós devíamos ter até assim, dependendo do caso da mulher, né? Claro, porque tem mulher que sofre muito, ter atestado, dependendo dos dias, né? Que você tá naquele período. Porque só quem sente uma cólica menstrual é que sabe. Né? Exatamente. O que a gente sofre. Então, é isso, gente. Eu tenho algumas pautas também importantíssimas que eu quero levar para vocês, que são algumas propostas que, para mim, é muito importante e que está faltando na nossa cidade. Por exemplo, a gente precisa bater mais na tecla das regularização de títulos da nossa cidade, né, dos bairros. Inclusive, né, uma dor minha que eu sinto na pele, igual eu tô ali no Noroeste, o lugar do meu ateliê não é documentado, então assim, eu quero comprar, eu quero financiar, eu quero fazer um mega ateliê bonito, bem organizado, eu não consigo comprar lá porque lá não tem documento. Então, para mim, isso é uma coisa que vocês vão ver eu lutar, pelas regularização dos títulos dos bairros, dos imóveis, onde você quer, às vezes, financiar a sua casa, para você ter uma moradia melhor. Porque a gente sabe como é que é a luta, né? Do brasileiro. A gente não consegue juntar e fazer tudo à vista. Tudo a gente
faz, é organizadinha, financiado, parcelado. Daquela forma que a gente pode pagar, né? Então, assim, uma das propostas que eu tenho, se eleita vereadora, é isso, a regularização dos títulos dos imóveis de Araguaína, onde não tem, para a gente conseguir aí dar para as pessoas condições de financiar sua casa ou de vender seus lotes, né? E por um preço justo, né? Porque quando você também não tem documento, seu lote não vale muita coisa. Verdade. Então, essa é uma das coisas. Eu tenho para a nossa classe das empreendedoras de fazer políticas que ajudem a gerar rendas, né? Que ajude você, principalmente as mulheres que estão ali em situações, muitas vezes, né, de violência doméstica, que não tem vulnerabilidade, que a pessoa não tem como nem sair de casa, é questão de gerar uma renda para poder sustentar um filho, para poder pagar, comprar suas coisas, andar bonita, arrumada, ter condição de fazer a unha. Então, assim, eu quero fazer políticas para que você consiga trabalhar, às vezes até mesmo dentro de casa, para que você não deixe de ser uma boa mãe, de ser uma boa dona de casa. Eu comecei trabalhando dentro da minha casa. Então, eu comecei a empreender ali na minha casa. Eu tive a sorte de empreender e ainda não ter filhos, né? Eu comecei a empreender primeiro para depois me estabilizar financeiramente, para depois ter meus filhos. Primeiro você foi na casa do cliente, aí depois você abriu o seu na sua própria casa. E aí depois que estabilizou que você foi ter filho para poder dar aquela equilibrada. Eu fui bem planejadinha nessa questão. Então, quando eu disse assim, hoje eu quero ter filho agora. Então, eu vou começar a colocar pessoas para trabalhar para mim, para eu conseguir me ausentar do meu trabalho e conseguir dar atenção para os meus filhos, equilibrar. Então, mas tem gente que não tem essa oportunidade, né? De aquelas mães que já têm os filhos ali e não pode sair do lar, trabalhar em casa. Então, eu quero promover políticas públicas que te incentive a trabalhar em casa e a gerar renda. Quero que você tenha seus direitos igual. Hoje, pela saúde, por exemplo, se você quiser marcar uma consulta, você tem que baixar um aplicativo. Você não consegue mais agendar a consulta no postinho, que eu acho isso errado. Eu acho que devia ter as duas vias, tanto no postinho quanto no aplicativo. Só que a demanda do aplicativo é muito grande. Mal você abre o aplicativo, já encerrou. Então, assim, às vezes, aquela pessoa que precisa de ter uma consulta em tempo hábil para resolver um problema, não consegue. Então, assim, eu gostaria muito de colocar em prática políticas que ajudem você que está aí, que precisa de uma consulta em tempo hábil, conseguir, para que não falte material nos postinhos para atendimento, que não falte material para cirurgias. Então, assim, como você falou, é uma pequena parte da sociedade que trabalha para poder pagar os impostos para todo mundo se beneficiar. Então, a gente tem que ter pessoas lá que nos representem, que realmente vai fazer valer, que não esqueçam de onde veio, que veio de baixo, igual vocês podem ter certeza que a Juliana que está aqui na frente de vocês hoje é a mesma Juliana que veio, que era caixa de supermercado. Hoje, eu visito, às vezes eu vou no supermercado que eu trabalhava, e assim, eu ainda vejo pessoas lá que era da época que eu trabalhava lá, sabe? E assim, falo com eles no maior amor, graças a Deus a gente conversa, a gente troca ideias, e assim, eles veem a transformação que foi o empreendedorismo na minha vida, né? E às vezes até tem vontade de começar e tem medo de começar, gente. E uma coisa que eu digo pra vocês é que vergonha e medo não paga boleto. Então, vocês têm que arregaçar as mangas, gente, e trabalhar, porque dos pilares que eu mais acredito é na força do trabalho. A gente quer conseguir alguma coisa, trabalha. Trabalha tanto, você trabalha tanto pro povo achar que você tá roubando, entendeu? Tipo assim, nossa, é uma coisa assim que as pessoas olham pra você e olham assim, nossa, mas ela tem um carro hoje, ela tem uma casa. Gente, tudo foi construído com suor, muito suor. Então, às vezes a pessoa, não, só pode estar roubando. Só tá fazendo alguma coisa errada. E não, gente, acreditem, empreender é a chave do sucesso. Entendeu? Então, hoje em dia, e inclusive eu quero até, assim, deixar um alerta para vocês que a gente que é pessoas corretas, do bem, a gente tem que prestar atenção nas coisas que a gente divulga.
se você não vai estar prejudicando uma pessoa. Então, assim, hoje eu tenho muita cliente que eu recebo no meu ateliê, que eu converso, pessoas que estão arrasadas na família por conta dos joguinhos. Aqueles joguinhos que a gente acha inocente, que muitas vezes as pessoas divulgam, dizendo que estão ganhando dinheiro na plataforma e não tá. Sim. Então, assim, aquilo que a gente não quer pra gente, a gente não faz pelo outro, para o outro, né? E a gente tá num tempo onde eu sou influenciadora, você que tá aí também é influenciadora. Então, assim, se atenha aos seus princípios. Aquilo que você acha que não é correto, por favor, gente, não divulga, porque isso pode sim destruir muitas famílias. Inclusive, muita cliente já chegou para mim que teve família, teve irmã que tomou soda cáustica porque queria se matar, porque perdeu todo o dinheiro da família. Olha, entendeu? Isso. Então, isso é uma coisa assim que eu não compactuo e que, assim, diretamente, todo dia no meu perfil pessoal, no meu Instagram, chega aquele pessoal lá pedindo, oferecendo 5 mil, 10 mil. Gente, não tem dinheiro mais fácil que aquele lá, não. Uma pessoa que não tem princípio aceita mesmo, porque é um dinheiro muito fácil de você aceitar. Então, assim, aquilo que eu não quero pra mim, eu não faço pros outros, entendeu? Mas isso é um alerta muito importante, porque assim, gente, criar dinheiro, gerar riqueza, não é fácil. Não é fácil. Ela não vem assim da noite pro dia, então é com muito trabalho, é com muito suor. É que assim, com muito conhecimento. Então, quando a gente estuda, facilita o nosso caminho. Mas se você não trabalhar, também não vai adiantar nada. Sim. E isso é um alerta muito, muito importante. Então, essas coisas que vêm muito fáceis, jogo do tigrinho, posta aqui e ganha tanto. Gente, tem uma armação por trás disso, porque eu sei que no fundo todo mundo quer ganhar mais, todo mundo quer ganhar muito dinheiro e de preferência trabalhar pouco. Mas não existe. Quando Jesus esteve na Terra, ele andou tanto ali naquela região, né? Deus trabalhou, foi trabalhando, né? Só descansou no 7º dia. Então, assim, a gente tem que só avaliar, porque isso que você está falando é muito sério mesmo. E a gente vê famílias se desfazendo, pessoas suicidando por conta disso. E é real, gente. As pessoas, elas não vão falar para vocês que estão perdendo dinheiro. A pessoa não fala, entendeu? Então, assim, o que a gente não quer, a gente não faz pro outro. Entendeu? Eu, Juliana, eu poderia muito bem ser uma influenciadora aqui mega de Araguaína, influenciando os joguinhos, mas o meu Deus, ele é maior e eu sei que um dia eu vou prestar conta com ele. Verdade. Então, assim, eu não quero nada que prejudique a minha fé, que realmente que tire o meu lugar no céu, né? Até porque a salvação, ela é para todos nós, então, assim, eu já tenho a minha e eu não tenho dúvida da minha salvação, mas a minha vontade de entrar na política realmente é uma vontade para servir, para fazer pelo outro aquilo que muitas pessoas, às vezes, não têm coragem de tomar a frente para fazer. E a gente precisa de mulheres na política, mulheres fortes, mulheres que tenham uma rede de apoio. Graças a Deus, eu sou muito incentivada, sou grata pelo meu esposo, pela minha sogra, pela minha mãe, que cuidam dos meus filhos para que eu possa trabalhar e para eu estar aqui hoje. Tenho uma rede de apoio lá em casa, cuidando dos meus filhos, cuidando da minha empresa, atendendo as minhas clientes. E é isso, gente. A gente tem que saber delegar, a gente tem que saber estudar. Estudar é a base. Se você não entende uma coisa, você realmente tem que correr atrás e fazer por onde. Perfeito. Não dá só para orar e pedir a Deus para mandar. Isso. Tem que fazer, tem que suar. Isso. Tem que orar e agir. Por isso que é oração. Você ora e entra em ação, porque senão, né? Ótimo trocadilho. Agora, sim, uma coisa que você falou da política, mulher, uma das coisas que eu percebo muito do nosso prefeito Wagner, né, que é o candidato à reeleição, e eu não tô falando de política, eu sou uma pessoa, não tem como, a gente tem que se posicionar, mas não sou candidata, mas a minha mãe foi candidata, hoje ela é suplente de deputada federal. Mas uma coisa que eu percebi muito do nosso prefeito é a sensibilidade que ele tem com a gente. Porque foi ele que criou a Secretaria da Mulher, né? Colocou a minha mãe, não é porque ele colocou ela, poderia ser qualquer uma outra, mas ela é uma pessoa que tem esse perfil de trabalho, arrojada. E o que eu vejo da necessidade da gente ter mulheres é porque, assim, nós temos uma visão, a Facite hoje, 80% dos nossos trabalhadores aqui são mulheres, é uma visão ampla. E às vezes ela já tá aqui, ela já consegue perceber o detalhe, sabe? E às vezes é um detalhe que talvez ninguém perceba, né? Nem vou entrar em detalhes aqui, mas por exemplo, aquele fio que tá aparecendo, é uma mulher que fala assim, olha aquilo lá, ó, aquilo tá fora do lugar. E às vezes os homens, com todo respeito, eu acho que homem tem o seu lugar, sim, e mulher tem o seu lugar, tem lugar para todo mundo. Mas são coisas assim,
se a gente pensar que a maioria, por exemplo, tem uma vereadora mulher e tudo homem, como que eles estão olhando pra gente? Provavelmente ali numa votação, provavelmente ela perca, porque ela tá muito minoria. Então, assim, se a gente não se atentar, ter essa consciência que nós também precisamos estar na política, precisamos fazer valer os nossos direitos, né? Porque eu sei que a gente tem muito direito, mas às vezes a lei não é cumprida. Sim. Né? E as pessoas precisam saber. E aí, para isso, precisa de vereadoras lá, vereadores, deputadas, né, estaduais, federais, para que esteja lá, que já sentiu a nossa dor, que sabe o que é ser mulher num país machista, Sim. que a gente ainda vive uma sociedade machista, para nos representar, porque senão... E aí, nós somos maioria mulheres. Sim. Eu não sei esse somos dado. mais ou menos 54% de mulheres no Brasil. Olha aí, então 52 somos maioria a 54. no Brasil e não temos a maioria que nos representa. Então, daí a gente já tira por base, né? Então, eu fico feliz que o nosso prefeito teve essa sensibilidade, criou a Secretaria da Mulher, não tinha nome melhor, né, para falar. Não é só porque é minha mãe, mas é porque eu conheço ela. Quando os de casa te elogiam, é porque é bom. Porque quem é de casa sabe todos os nossos defeitos, né? Sim. Então, assim, e aí eu fico feliz que você tá junto com ele aí nessa empreitada, lutando mesmo por nós, pelas empreendedoras, né? Por nós empreendedores, por nós mulheres, né? E pelos nossos direitos e fazer valer a nossa voz, a nossa sensibilidade, a nossa necessidade, que só quem sabe. Sim. Carol, aproveitar aqui e falar um pouquinho do Wagner. O Wagner, ele fez muita coisa e vai continuar fazendo pela nossa cidade. Quem vive... Eu sou filha de Araguaína há 31 anos e, assim, não faz nem 10 anos que a Araguaína transformou, né? Araguaína é outra cidade. Totalmente. Antigamente era chamado Buracaína. Verdade, não era Araguaína, era verdade. Buracaína. Você lembra da época? Lembro sim. Então, assim, ele trouxe o progresso, né? Continuou o trabalho, né, do Ronaldo. Então, assim, ele realmente está fazendo um bom trabalho e eu acredito que em time que está ganhando, a gente não se mexe. Então, assim, eu gostaria de pedir, eleitor, para vocês votarem consciente, votarem pelo progresso, porque o nosso prefeito Wagner, ele vai continuar fazendo um bom trabalho por Araguaína. Tem muitos projetos ainda para serem, né, continuados e eu acredito que ele está no caminho certo e ele vai levar nossa cidade para um outro patamar daqui mais 4 anos. E eu gostaria também de falar que o nosso prefeito, esse ano, ele está investindo muito em mulheres. Então, assim, eu fui convidada para participar. Então, assim, eu realmente estou entrando de sola nessa campanha. Estou trabalhando, estou fazendo o meu, né? Porque, assim, eu não deixei ainda de trabalhar, porque a gente tem que pagar os boletos, mas nas minhas horas que eu organizo, eu consigo fazer a campanha. Então, assim, o apoio para o nosso partido, eu sou do PL, Partido Liberal, PL Mulher. Então, teve sim um grande apoio do prefeito. Então, ele está incentivando muito, tem muitas mulheres fortes. E agora eu quero falar com você também novamente. Para você, nós somos mais de 52% da população. E eu te chamo para você votar em mulheres. Gente, a gente precisa mudar a realidade da Câmara, a gente precisa ter mulher lá, a gente tem um olhar diferenciado, o nosso olhar é mais leve, é um olhar realmente ali de ternura, um olhar acolhedor, onde a gente realmente consegue implementar, ter políticas sociais, né, que consigam aí melhorar nossa saúde, nossa educação. Então, assim, a nossa segurança, o empreendedorismo, a mulher, ela tem esse cuidado. Então, votem em mulheres, escolham mulheres que têm projeto, mulheres que estão aí realmente que vai te representar. Vamos deixar os homens um pouquinho de lado, gente. Mulher vota em mulher. E às vezes a Carol até falou aqui que o mundo é muito machista e às vezes machista começa até tem mulheres machistas, né? Tem muitas mulheres que são machistas, verdade. Elas acreditam que não, que a outra não pode, entendeu? Que às vezes tem muita gente que quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que a outra, entendeu? Isso. Então, assim, nós mulheres temos que nos unir. Quando a gente é unida, a gente consegue transformar uma nação. É isso e mesmo. Assim, uma das coisas que me transformou, que me fez ainda mais acreditar nesse caminho, eu tive um encontro com a Michele Bolsonaro lá em Palmas, que foi um encontro, assim, maravilhoso. Aquela mulher, uma mulher, assim, de uma energia tão boa, de um carinho, assim, que ela te abraça, você sente, assim, um aconchego dela. Tudo, assim, que ela fala, você entende. Ela é uma mulher, assim, de Deus, de palavra mesmo. Então, foi uma das coisas, assim, que ela avivou ainda mais essa chama em mim, que eu já tinha vontade, mas eu ainda não tinha tido coragem.
avivou essa chama dentro de mim e eu quis realmente fazer valer, porque esse ano o PL ele está fazendo o maior movimento de mulheres pelo país. A gente quer eleger, é projeto do PL, eleger o maior número de mulheres nas câmaras municipais, nas prefeituras. Então, a gente tem muita mulher, inclusive vou demonstrar aqui meu apoio, né, para a Jana de lá, de Palmas, né, eu fui lá no evento dela. Que é professora também, professora Jana de Valcari, sou fã, independente de política, eu amo aquela mulher, ela tem uma energia, ela é maravilhosa, e a gente, é assim, amo, ela é muito boa. Então, assim, a gente tem que eleger mulheres, né? Todo lado do meu prefeito, porque também, né? Ele é um bom prefeito, merece ser reeleito. E também, se tivesse uma mulher também, assim, uma mulher de presença, né? Quem sabe na próxima campanha a gente consiga aí ter sua mãe aí na frente doutora Ângela prefeita. A gente precisa de ter mulheres, né? Na política. Então, assim, gente, votem em mulher. E se for eu, essa mulher que você escolher, gente, não esqueçam de compartilhar os nossos vídeos, nossos materiais, porque o 1 a 1 é muito importante, o voto, ele é muito importante, né? Então, por favor, nos ajudem compartilhando esse podcast maravilhoso, nos ajudem compartilhando o material da minha campanha, do nosso prefeito, que é o nosso prefeito que vai ganhar. Então, é isso, gente. Compartilhem nossos materiais. Qual que é o número para eles saberem? O meu número é o 22.200 e o do nosso prefeito Wagner é o 44. É isso aí, gente. Olha só. Muito legal, já estamos chegando ao fim aqui. Foi mais de 1 hora a gente conversando, né? O Felipe já tá ali, há um tempo. Pessoal, que história maravilhosa. Assim, são muitas coisas, é muito assunto para a gente poder falar em 50 minutos, 1 hora. Mas o que para mim foi o maior aprendizado, a gente sempre aprende com pessoas, eu acho fantástico isso. Eu amo a educação exatamente por isso. E tem um processo formal da educação, mas tem isso aqui é um aprendizado, né? Primeira coisa, a resiliência, não desistir, não ter vergonha de trabalhar. Então, assim, começou como doméstica, manicure, indo de casa em casa. Então, assim, e hoje uma empresária, fundadora do Ateliê das Unhas e tá querendo nos representar aí na Câmara dos Vereadores. Então, sem vergonha, Tico, chega e faz, chega chegando. Chega chegando. E não desistiu de estudar. Apesar de todas as limitações, fez bombom, foi fazer unha, trabalhava de caixa. Então, assim, isso, Ju, tem um valor, tem minha total admiração. Eu sou filha de uma mulher que também fez isso tudo para formar e mudou a nossa vida. E eu vejo você lá, né, gerando emprego, cuidando da gente, deixando a gente mais bonita, gerando emprego para as meninas, e elas com emprego, elas abençoam outras vidas na casa delas. Então, é uma rede que a gente não consegue nem mensurar. E eu vou ter muito orgulho de ter você lá nos representando. É isso, né? Aí. E, gente, como ela falou, compartilhem esse podcast, que com certeza essas histórias, esses insights abençoam outras vidas. Então, não fique só para você, né? Compartilhe com outros, com seus amigos, com seus familiares. Tá aqui o número do nosso prefeito, 44, o número da Ju, 22200, né? Não sei como que você tá falando. 22200. Compartilhem e vamos aí ajudar as mulheres a nos representar aí em todos os níveis, né? Agora é para vereador, no próximo aí vem para deputado e a gente tá junto nesse processo. Quero te agradecer, Ju, por esse momento, que foi incrível, maravilhoso. Que bom que deu certo, que você tirou um tempinho lá para estar conosco. E já te convidar, quem sabe aí, ó, vamos lançar o nosso curso de manicure. Curso online é isso aí. De manicure, viu, gente? É isso aí. Valeu. Muito obrigada pela audiência. A Ju vai deixar aqui a nossa mensagem final. Você olha para essa câmera e deixa uma mensagem para o pessoal que está nos assistindo. Ó, a gente tem alunos aqui que nos assistem, professores e os empreendedores de um modo geral. E aí você olha para aquela câmera e deixa a sua mensagem para eles. Pessoal, é o seguinte. Não esperem as oportunidades baterem à sua porta. Façam, construam as oportunidades de vocês. Porque só depende de você conquistar aquele tão sonhado sonho que você quer realizar. Então é isso, gente. Vão atrás, estudem bastante, soem, trabalhem para que vocês consigam alcançar os seus objetivos. Só depende de você. Gente, não se esqueçam que no dia 6 de outubro, vote certo. Vote Juliana do Ateliê das Unhas, número 22200, e para o prefeito Wagner, número 44. Isso aí, maravilhoso, muito, muito bom, Ju, muito obrigada. Viu que história incrível, maravilhosa? Você também pode ser essa protagonista, você que está nos assistindo. Compartilha essa história com outras pessoas e vem junto com a gente aqui abençoar vidas. Valeu, obrigada!